Pronto, acho que foi. Boa noite. Meu nome é Andreina, sou do curso de Ciências Biológicas da FECLESC, né? Sou bolsista voluntária da Jamile e pela segunda vez estou fazendo parte da organização desse evento. Gostaria de parabenizar todas as pessoas, né, que já passaram por aqui pelo evento, já deixaram sua contribuição. Agradecer também por o coletivo ter aceitado o convite, né, e estar somando aqui no evento. Bom, o coletivo feminista Severina surgiu na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, FECLESC, quando a professora Ivânia Vasconcelos criou o grupo de estudos Gênero, Cultura e Sociedade, em meados de 2014 a 2015. A partir das discussões geradas nesses encontros, elas sentiram a necessidade, né, da criação de um coletivo que não somente debatesse textos teóricos, mas que partisse para ações que pudessem ajudar no processo de empoderamento e desconstrução das mulheres e também de homens da região. O grupo é composto por mais meninas, mas hoje só irão participar a Larissa e a Ládina, né? Vão se apresentar somente elas duas. E aí, mais uma vez, agradeço por ter aceito o convite e passo a palavra para vocês se apresentarem como desejarem, tá bom? Okay. Pode começar, Ládina. Boa noite a todos e a todas. Desde já agradecer em nome do coletivo o convite, né? Uma honra e um prazer participar desse debate, né, da segunda Bioexpresso. Meu nome é Ládina, eu sou formada em História pela FECLESC, né, a UES de Quixadá, e atualmente eu sou aluna do curso de pós-graduação, também na FECLESC, que é o mestrado interdisciplinar em História e Letras. Né? Eu me considero uma ativista vegana, né, e eu não estou vinculada a nenhum grupo específico, mas eu utilizo a minha rede social, né, para debater sobre o antiespecismo, né, ecofeminismo, e tentar fazer com que esse movimento cresça cada vez mais, né? E eu passo agora a palavra para Larissa. Oi, gente, boa noite. Como a Ládina falou, eu me chamo Larissa. Eu sou estudante do curso Licenciatura em História, da FECLESC UES. Faço parte do coletivo desde 2016. Né? Já atuei na Secretaria de Cultura de Quixadá e atualmente faço parte de um projeto em uma escola aqui em Banabuiú, né? E também faço parte do coletivo Cotinha de Teatro, que também é aqui do município. Pessoal, sobre o convite, né, aqui do nosso debate de hoje, não tinha um tema específico, né? Então vai ficar uma conversa mais dinâmica. Mas Larissa e eu, a gente montou alguns tópicos para trazer para vocês, baseado, né, no tema do evento, né, que é a violência contra as mulheres, né, a violência doméstica, principalmente, né, e dentro desse contexto da pandemia. Como a professora, ela já falou muito bem, né, porque é a área que ela atua, que ela pesquisa, e eu percebi que falar de violência doméstica, falar de violência contra a mulher, né, a gente sempre vai pontuar, né, vai pautar a Lei Maria da Penha. Não tem como a gente ter essa discussão, né, sem a gente falar desse ganho político e social, né, que é muito importante para as mulheres e principalmente para as mulheres vítimas dessa violência, né? Mas para iniciar um pouco desse debate, dessa conversa, eu queria dizer que quem quiser participar, eu vi na live anterior que a organização tem já um esquema, né, que dá fala e depois já abre perguntas, mas se elas me permitirem, eu posso também trazer uma proposta de fazer com que as pessoas possam interagir com a gente no momento que for necessário, tá certo? Fiquem à vontade. E assim, para a gente falar de violência, né, doméstica e de violência contra a mulher, a gente precisa entender
que é um contexto que ele não está relacionado somente à relação marido e mulher, né? Como a professora falou muito bem, existem outras relações, né, que estão envolvidas na violência doméstica, né, que são violências contra crianças, contra adolescentes, contra idosos, mulheres, que é a pauta específica aqui, e também contra os animais. Aí vocês me perguntam, né, como assim os animais têm a ver com a violência doméstica, né? Tem muito a ver com a violência contra a mulher. Antes quando a gente recebeu o convite, eu comecei a assistir uma série de lives sobre o mesmo tema, né? E eu me deparei com um debate muito interessante, que eu vou trazer aqui para vocês também, que é uma pesquisa de doutorado de um sociólogo lá de Brasília. O nome dele é Daniel Kirchner, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E ele vai desenvolver uma pesquisa falando sobre a violência contra a mulher, né? E ele vai fazer uma conexão de gênero e de estudo das espécies, né? Das espécies animais. Né? E aí, quando a gente vai falar, que mais à frente eu vou dizer sobre a violência doméstica, né? Ele vai falar que os animais, eles também estão dentro desse contexto de violência, né? E o animal, muitas vezes, ele é utilizado, né, como mecanismo de controle, né, do agressor com a sua vítima, né? Às vezes, esse animal também é utilizado, né, para fazer com que ele exerça uma violência psicológica sobre essa vítima. Então, antes mesmo de adentrar nessas questões dos tipos de violência, que é o que a gente também combinou de trazer aqui, o Daniel, ele faz, né, todo um debate sobre o ecofeminismo. Para quem não conhece, o ecofeminismo é um termo que foi desenvolvido na década de 70, né, por uma escritora francesa, e ela vai falar que o ecofeminismo, ele reúne, né, essas pautas que tratam sobre as minorias, né, e o Daniel também vai fazer isso muito brilhantemente, porque ele vai falar que a nossa sociedade, ela foi construída, né, a partir de uma perspectiva supremacista, né, do branco sobre o negro, do homem sobre a mulher e da humanidade sobre os animais. E aí que a gente fala do termo especismo, né, que é essa ideia que a gente tem que nós, seres humanos, somos superiores aos animais, né. Só que o Daniel faz isso muito brilhantemente porque ele pega esse estudo de gênero e esse estudo, né, dos animais, das espécies, porque ele vai falar que a nossa sociedade sempre tratou tanto as mulheres como os animais, né, como seres inferiores, né, como seres que sempre foram explorados. Então, o desenvolvimento da pesquisa dele se deu em Brasília, numa delegacia específica da cidade onde ele mora, e ele disse que teve um acompanhamento direto com as vítimas de violência doméstica, né, e ele teve o apoio da delegada em questão, e ele participou tanto das coletas das narrativas dessas vítimas, né, na hora do depoimento, quanto ele também ele pôde participar das conversas que essas vítimas tiveram com os psicólogos. Então, ele descobriu, né, fazendo um levantamento qualitativo e quantitativo, ele descobriu que, analisando essas narrativas, ele descobriu que essas mulheres, a maioria, relataram que os seus agressores, eles utilizavam esses animais, né, para exercer sobre ela essa violência, né, esse tipo de violência. Então, ele é uma pesquisa que, se quem quiser, eu posso colocar o PDF até lá no grupo, né, do evento, é só falar que eu coloco lá, e é muito interessante para a gente compreender as esferas, né, que norteiam a questão da violência doméstica e da violência contra a mulher. E aí, como eu já falei, né, falar de violência doméstica sem falar, né, da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, em agosto de 2006, se torna inviável, né? Não tem como falar desse tema sem falar desse ganho, né, que a nossa sociedade teve. E essa Lei Maria da Penha é uma das 3 mais reconhecidas, né, no mundo, não é a terceira, é uma das 3. E a gente se pergunta, porque mesmo a partir que essa lei passou a funcionar, por que no Brasil
a gente ainda tem um índice muito crescente de violência contra a mulher, né? E a gente se pergunta, principalmente agora, nesse contexto da pandemia, né, por que que esse número vem aumentando? E aí a gente quer deixar claro que não é a pandemia em si, não é esse contexto de isolamento que causa, né, que é um fator para que ocorram essas violências. Eu acho que, principalmente, penso eu, que um desses motivos é a falta de diálogo que nós temos, principalmente com os homens, né? Eu penso muito o seguinte, se eu quero combater o especismo, né, eu pretendo conversar com pessoas para que elas possam mudar essa visão, né, esse posicionamento. Então, eu acredito que, da mesma forma, né, no movimento feminista, a gente tem que dialogar com os homens. E aí é interessante, aí vocês me perguntam, por que ela trouxe a pesquisa de um homem e não de uma mulher? Né? Porque eu acho interessante que homens falem, sim, sobre feminismo, sobre o movimento feminista. E o Daniel, ele faz isso de uma forma muito coerente, porque ele está no seu lugar de fala, enquanto pesquisador, mas ele fala não a partir de suas experiências, lógico, né? Porque ele é um homem e ele não sofre, segundo ele mesmo, ele nunca sofreu ou nunca presenciou esse tipo de violência dentro da sua casa. Então, ele vai ter todo um cuidado, né? Um olhar muito cuidadoso com relação a essas vítimas. E é interessante quando ele traz essa perspectiva delas, né? E aí, para a gente compreender melhor essa perspectiva, né? A Larissa quer falar alguma coisa, Larissa? Sobre esse tópico? Oi. Então, só para reforçar a fala da Lágina, que... Enfim, infelizmente a gente... tá bom, dá para escutar? Dá. Você tava com ruído, você tava falando? Tá bom, né? Ótimo. Então, entender... Né, quer dizer, a gente escutou, né, infelizmente, nessa pandemia, pessoas do tipo, comentários do tipo, mas se não tivesse na pandemia, o aumento da violência contra a mulher não teria aumentado, né? E aí, tipo, esse tipo de fala faz com que a gente mude totalmente de foco, né, em relação ao fator principal dessa violência, que é o machismo, né? Então, a gente vai falar ainda sobre os tipos de violência, e de que esse tipo de violência, eles aumentam em momentos de crise, né? Justamente porque, e nesse momento de isolamento, justamente porque essa mulher, ela está em uma área ali, né, minada com aquele agressor. Então, a vigilância dela aumenta ali em 100%. Né? Então, antes, os atos machistas e abusador desse homem, em relação, por exemplo, a comportamentos, a vestimenta, né? Enfim, outros fatores, agora eles são modificados, né, durante o isolamento. Então, agora o foco do abusador é em controlar aquela mulher, colocando a carga, por exemplo, de tarefas domésticas somente para aquela mulher, né? E também tentando controlar todos os tipos de acesso, de contato que essa mulher possa ter, né? Que são as redes sociais, por exemplo, né? E aí, só para a gente ter realmente cuidado do que a gente vai... Não estou te ouvindo, Larissa. Me ouvindo? Oi? Eu tirei o fone. Dá para ouvir? Tá. Tá bom? Tá, vou finalizar aqui esse tópico. Enquanto alguns tipos de violência elas são diminuídas, como é que eu falei, outros vão aumentando, né? Vou repetir, porque acho que pode ter pessoas que não podem ter escutado, né? Como, por exemplo, a questão das tarefas domésticas, né? Que você vai ser ali totalmente colocada na mão daquela mulher, né? A questão também, tipo, dos filhos ali, se esse casal tiver filhos, né? Por conta desse isolamento. E aí, todo o controle, né? Vai estar ali na mão daquele abusador, né? Daquele homem. Esses tipos de violência, né? Uma dessas violências que a professora falou,
Essa violência, quando a gente fala muito assim em violência doméstica, a gente pensa muito na violência física, né? Mas a violência física, assim, no meu ponto de vista, ela é o limite, né? Não que ela seja a pior das violências, porque eu acredito que todos os tipos de violência, os 5 tipos de violências que a Lei Maria da Penha abrange, né? E pune também, e educa, todas, ao meu ver, são ruins, né? Elas estão no mesmo patamar. Mas aí a gente vai dar aqui alguns exemplos específicos, né? Que é a violência psicológica, por exemplo, né? O que é essa violência psicológica? Né? São ações do agressor, né? Que ela causa alguns tipos de danos nas vítimas, né? Ou na vítima, né? Através de humilhação, de chantagem, de insulto. Temos também a violência patrimonial, né? A violência patrimonial, ela tanto pode ser quando o agressor ele se apropria dos bens da vítima, ou também quando ele, por exemplo, é um pequeno exemplo, a gente acha assim, não, isso é exagero, mas pode começar assim, né? Ele se apropriar da senha das suas redes sociais, por exemplo. Isso é uma violência patrimonial, ao meu ver, porque aquela rede social, ela é sua, né? De mais ninguém. Então, a não ser que você decida fornecer a sua senha, né? E aí, então, é uma outra questão. Mas quando não, quando é uma coisa forçada, né? Isso se torna uma violência. Ou então, por exemplo, quando o agressor pega o celular da vítima e joga no chão, né? Uma coisa que não é dele, que não lhe pertence, mas na cabeça dele, como ele se acha esse ser superior à mulher, né? Então ele vai fazer isso sem muito remorso. Então esse é um tipo de violência patrimonial. A moral, que é caluniar, difamar, falar mentiras sobre a vítima. A sexual, que a gente pensa que é só o estupro quando não há digamos assim, uma relação amorosa, né? Entre o opressor e a pessoa oprimida. Pode acontecer também dentro do casamento, né? Tanto acontece fora, mas também dentro. E quando é que acontece isso? Né? Quando a mulher ela não quer praticar o ato sexual e o agressor, né? No caso, que pode acontecer o contrário, também como a professora falou, as mulheres também podem ser agressoras, né? Então, quando a vítima ela não quer fazer parte desse momento, e o agressor, né, ele vai obrigar a vítima a fazer isso. Ou então, quando a mulher engravida e o agressor obriga essa mulher a abortar, né? Então, e também coisas mais simples, né? Não querer fazer sexo com camisinha, sendo que a vítima quer utilizar métodos contraceptivos, né? Então, são formas de violência que, ao nosso ver no dia a dia, parecem coisas muito simples, né? E às vezes passa batida, às vezes a gente não dá aquela importância significativa, mas aí é importante a gente atentar, né, para essas pequenas ações do dia a dia, porque elas podem entrar, como a gente vai falar daqui a pouco, sobre esse ciclo, né, que acontece dentro desse contexto de violência doméstica. E temos também a física, né, que aí a pessoa ela vai ser agredida fisicamente, e ela pode até estar correndo risco de morte. Então, dentro dessas violências, né, como eu acabei de falar, existe esse ciclo que a professora também já mencionou agora há pouco, né, que é um ciclo em que essa violência vai perpassando, né, e ela pode começar com uma pequena tensão, e essa tensão ela vai aumentando, né. O agressor, ele se torna impaciente, ele se torna, por pequenas coisas, ele começa a perder a tolerância, e aí ele passa para o próximo passo, que é o ato da violência em si, né? Quando ele agride, quando ele chuta, quando ele espanca, quando ele empurra, e também a agressão verbal, né? Quando ele xinga a pessoa, quando ele tenta humilhar, dizendo que a pessoa é burra ou é inferior. E aí, o terceiro momento desse ciclo é o arrependimento, ou a lua de mel, né, quando chamam. Quando o agressor tenta demonstrar para a vítima, né, um falso arrependimento, né, e promete mundos e fundos e que vai mudar. E aí a vítima, muitas vezes, e ele faz isso com a intenção de que a vítima não deixe, né, não rompa com ele, né, essa ligação. E aí a vítima, muitas vezes, ela vai ficar confusa, né, diante dessa situação, porque ela imagina assim, não,
agora o fulano está mudando, né? Agora o fulano está numa nova fase. Mas aí o que é que acontece? Esse ciclo, ele vem novamente, né? E acontece tudo de novo, e aí a bola de neve vai crescendo e essa vítima vai se vendo numa situação, ou não, né? Tem muita gente que está em relacionamento abusivo, relacionamento, quando eu falo, né? Qualquer tipo de relacionamento, e ela não se vê dentro de um relacionamento abusivo, né? Então, ela vai também, ao mesmo tempo, né, se enfraquecendo, acha que não tem nenhum tipo de rede de apoio que possa ajudá-la. E aí é onde entra o nosso papel, né, que é muito importante, né, da gente demonstrar nossa empatia. Oi. Não, assim, só para falar um pouco, a questão da violência física, eu acredito que ela seja bem mais vista, bem mais notável, justamente porque é a violência que é mais notificada, né? É a violência que mais vira estatística também. Né? Então, acho que por isso ela acaba tendo uma repercussão maior, e esse olhar de que a violência doméstica, ela se baseia nessas agressões físicas. E aí também você falando sobre esse ciclo de violência, o que acontece muito também é que esses ciclos de violência, às vezes, são passados de relação para relação. Né? Então, por exemplo, a mulher ela tem isso em um relacionamento, e aí ela consegue se livrar desse relacionamento, porém ela encontra esse tipo de violência também em outro relacionamento. E aí esse tipo de acontecimento vai fazendo com que acabe se naturalizando, né? Olha, todas as pessoas que eu me relaciono é assim, então isso deve ser comum, né? Então deve ser assim a relação. Sim, é verdade. Assistindo uma outra série, aliás, desculpa eu ver a pessoa comentando sobre série aqui. Assistindo uma outra live, eu me deparei com duas histórias, né, opostas. Só para a gente tentar nortear mais ou menos aqui o que é que as vítimas passam, né, durante esse período de violência doméstica. Aí a moça que estava dando, que eu não recordo o nome, ela falou de duas histórias, né? Vocês estão me escutando? Pronto. A primeira história é de uma mulher, vamos chamar aqui de Camila. A Camila, ela veio de uma família muito bem estruturada, né? Família de classe média alta, um marido rico, bonito, se dava bem com todo mundo, aquele parceiro do jogo e tal, né? Muito bem visto pela comunidade onde moram. E aí, a Camila, ela tem estudos, ela, né, fez curso de pós-graduação, ela lê bastante, né? Uma pessoa bem inteirada mesmo, né? Com uma carga aí muito grande de conhecimento. E aí, um dia o marido da Camila começa a xingá-la, né? Chamando ela de burra. Isso coisas bem sutis, chamando ela de burra, de ignorante, que ela não sabe de nada, que ela não sabia fazer as coisas. E aí a Camila guarda isso para si, porque ela sempre trazia uma justificativa na mente dela, de que é porque o marido estava estressado, né? Com alguma coisa do trabalho. Enfim. E aí ele vai para esse outro ciclo, né, da violência, que começa a empurrá-la, começa a puxar o cabelo dela e ao mesmo tempo xinga, né? E ela começa a conversar com uma das amigas, umas amigas próximas dela, né? Uma amiga próxima dela, e a amiga fala, cuidado, porque tu pode estar sendo vítima de violência doméstica. Se ele piorar, a gente tem essa mania, não, se ele fizer isso, tu denuncia, né? Só que aí sempre começa assim, né? Dentro desse ciclo, né? E aí ela sempre justificava para as amigas, não, ele estava assim, porque ele estava estressado. Bom, chega um dia em que o marido da Camila dá um murro nela e ameaça ela de morte. Vamos parar aqui nessa história. O outro caso é totalmente o contrário. É uma mulher, vamos chamar aqui de Raquel. Se tiver alguma Raquel ou alguma Camila aí, me desculpe. Bom, só para exemplificar. O nome dela é Raquel. A Raquel, ela é uma mulher periférica, né? É uma mulher que terminou o ensino médio a duras penas, né? E o pai dela abandonou a família. Ela veio de uma família desestruturada. A mãe teve que trabalhar em mais de 3 empregos para poder sustentar ela e os outros 6 irmãos. E a Camila teve que sair de casa aos 15 anos para casar,
porque ela idealizava, né, essa ideia de família, né, de construir a sua própria família. E aí, do mesmo jeito que acontece com o primeiro caso, acontece com a Fernanda, né? Dentro desse ciclo, né? Que ele vai e volta, desse ciclo de violência. Só que a Camila, aliás, só que a Fernanda, diferente da Camila, ela tinha toda uma compreensão de que ela estava dentro de um relacionamento abusivo, né? E aí a gente se pergunta, bom, se ela tinha essa consciência, por que ela não saiu? Né? A maioria das vezes quando a gente vê alguma amiga, né, passando por algum tipo de situação, a gente fala, mulher, termina, sai, né? Mas, para quem é vítima de violência doméstica, é uma situação muito complicada, né? E aí, dentro dessa história que essa moça falou nessa live, ela disse que a Fernanda, ela não saiu justamente porque ela não queria que seus filhos sofressem a mesma situação que ela sofreu quando criança, né? Ter sido abandonada pelo pai. E aí, pelos filhos, ela continua dentro desse relacionamento, né? E no final, o que é que essas duas situações, que são opostas, né? São realidades totalmente diferentes, elas vêm nos trazer, né? Elas falam pra gente que a violência doméstica, ela não diz respeito só a mulheres, né? Ou vítimas que são subalternizadas. Elas não quer dizer que esse tema também ele vai abranger só pessoas com baixa escolaridade, né, de baixa renda, não. Né? Essas duas histórias, essas duas realidades, né, trazem para a gente essa concepção que essa é uma realidade na maioria das famílias brasileiras e no mundo também. Né? E eu não estou querendo dizer com isso, né, a gente trazendo essas duas perspectivas, não quer dizer que as mulheres negras não sofram mais. As estatísticas mostram que mulheres negras elas sofrem muito mais violência doméstica do que mulheres brancas. Né? Então, outra coisa que essas duas realidades vêm, né, trazer para a gente é esse questionamento. Então, por que ela não saiu? Né? Às vezes a gente tem... quando a gente fala de empatia, também é se colocar nesse lugar, né, de vítima. É muito difícil, às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio ou um emprego, né, não tem, digamos assim, acesso às informações, às vezes tem, mas tem também o medo, né, o receio de que o agressor fique sabendo e acabe, assim, por tornar a situação muito mais violenta, né, e ela tem esse medo de perder a sua vida, claro, evidentemente. Então, eu vou dar a palavra agora para a Larissa, porque daqui a pouco a Larissa vai falar também, a gente, sobre alguns meios, né, alguns aparatos do Estado, né, para que essas mulheres vítimas de violência recorram, e alguns aplicativos de empresas também que estão tendo essa iniciativa. Então, só para comentar uma coisa que a Ladina falou, que é em relação a que a violência doméstica ela não se resume apenas àquela mulher, né, que ela está sofrendo esses tipos de violência, mas sim, né, a família, enfim, a sociedade como um todo. E aí, eu lembrei de uma discussão de uma assistente social em que ela fala que esse tipo de discursos, como, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, ou coisa do tipo, se eu denunciar, ela vai voltar para ele, eu que vou sair como culpado, como culpada, enfim, esse tipo de discurso, né, de ideia, acontece muito porque a gente vê o lar, né, vê o ambiente assim, familiar como um lugar privado, né, como se resumisse somente aquela família ou aquela mulher que está ali. Né? E aí essa assistência social, ela vai justamente falar de que o lar, né, ele também é um lugar de atuação do Estado, né, porque o Estado também tem que pensar em medidas familiares, medidas individuais para aquela mulher, para aquela família e tudo mais. E aí, como a Ladina falou, existem diversos tipos de realidades. Né? Quando a gente pensa na realidade das mulheres negras, que na sua maioria são mulheres pobres, né, a violência doméstica está muito acarretada ali na questão de dependência financeira, né, da questão também por conta do racismo, né?
também traz uma questão de solidão daquela mulher. Então, os pensamentos do tipo, se eu não ficar com esse homem, eu não fico com mais nenhum, é muito mais recorrente em nós, mulheres negras, justamente por conta do racismo. Né? Então, a gente, às vezes, acaba vendo, né, principalmente assim, nesses tipos de acordo do Estado, com as mulheres como um meio só, né? Como se só um tipo de política pública fosse resolver os problemas de todas as mulheres. E aí, não é isso que acontece, né? E aí, já entrando na questão do aparato do Estado, a gente vê muito, por exemplo, o IBGE em 2019, né, no ano passado, em setembro do ano passado, lançou uma pesquisa de que mais de 90% dos municípios do Brasil não tem uma delegacia da mulher, né? Então, cerca de 91% não tem delegacia contra a mulher. E também, um percentual parecido também não tem nenhum tipo de assistência à violência sexual também dessas mulheres, né? Então, se acontece algum tipo de violência, as mulheres acabam se dirigindo, né, quando conseguem denunciar, acabam se dirigindo às delegacias civis, né? E aí eu não sei se vai ser muito, se eu vou adiantar alguma discussão, mas aí quando a gente fala em delegacia, né, na delegacia civil em geral, delegacia da mulher, a gente os tipos de profissionais são esses, né, esses policiais, que vão estar atendendo essas mulheres. Né? E aí alguém perguntou aqui no chat, bem lá no início, quais os tipos de papel, né, que os homens, enfim, eles podem trazer para dentro do feminismo. Né? E aí eu acho de confiança, né? Então, há cargos que possam trazer uma melhoria para o Brasil. Né? Então, eu acho que o início de tudo é a gente começar a pensar em políticas que tente ser voltado para todos os tipos de mulheres. Né? Então, se a gente for pegar o exemplo das mulheres rurais, se uma mulher ela quer denunciar naquele momento, não vai ter como por causa do distanciamento dessa mulher para uma delegacia. Né? Ou então, se ela ligar o distanciamento que esses policiais vão ter da cidade até esses lugares rurais. Né? Então, quando a gente não tem essa visão, né, de amplitude, né, de ver as mulheres com as suas complexidades, as suas necessidades específicas, a gente acaba, no lugar de ajudar, a gente acaba atrapalhando muito o caminhar dessas mulheres, né, nessas denúncias, por exemplo. Lá, a gente já pode focar naquele tópico sobre os meios de denúncia. Larissa? Oi? Alice, poderia falar? A Alice vai falar, sim. Em relação à pergunta sobre como começou se a gente parar para pensar, uma das primeiras lutas, as primeiras pautas é justamente diminuir os casos de violência contra a mulher. E então, quando todo o prazer começa a violência contra a mulher, muito bom. Então, primeiramente, antes de mais nada, os homens devem deixar de ser violentos, né? E como isso é feito? A violência ela não se diz nada, não é de nada que define a mulher ou a violência psicológica. Um barulho aí. Pronto. Estão me ouvindo? Alice, Oi. o teu áudio está um pouco ruim. Tenta melhorar para a gente se ouvir melhor, tá bom? Pronto.
Vocês ouviram o que eu disse? Não. Repito tudo. Eu ouvi muito pouco, Alice. Alice, se possível, repete mais uma vez, porque estava ruim, tá bom o áudio? Pronto, melhorou agora? Sim. Pronto. Em relação à pergunta que foi feita, né, do rapaz, muito importante. Quando a gente pensa em violência contra a mulher, aliás, em feminismo, uma das nossas principais pautas é justamente combater a violência contra a mulher. Então, quem comete esse tipo de violência? Os homens. Então, a primeira contribuição dos homens é deixar de serem violentos. Mas como acontece essa violência? Essa violência ela não surge do nada. Não é do nada que o homem decide violentar a mulher, seja psicologicamente ou fisicamente. Essa violência ela é construída historicamente, né, ao longo de toda a sociedade e desde a nossa infância. Enquanto nós, mulheres, somos ensinadas a normalizar as agressões sofridas desde a nossa infância, as opressões, os homens são ensinados, né, são guiados para desenvolverem seus instintos mais violentos e verem isso como normal. Então, uma das coisas muito interessantes a se fazerem, os homens, né, é pensar a sua masculinidade, né, que é um movimento que já vem surgindo. Em algumas universidades já tem grupos de pesquisas, rapazes que se juntam e vão pensar, discutir, falar sobre a sua masculinidade. E isso é um movimento muito importante que a gente acredita que os homens possam fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes colocam sobre nós, feministas, né, militantes, um posicionamento de vocês têm que explicar para os homens com toda calma o que é isso, o que é aquilo, né? Mas eles também têm que tomar um posicionamento de mudar suas atitudes. Isso só vai ser possível através de pesquisa e de estudo e conversando sobre as suas próprias atitudes, relações, e principalmente sobre a sua masculinidade, que é uma construção social histórica. Essa é a construção dessa masculinidade frágil, dessa masculinidade violenta, né, que nos leva a esses atos de violência contra a mulher. Ok? Então era só isso. Desculpa, meninas. Maravilhosa, Alice. Obrigada, Alice. Só uma colocação sobre isso, por gentileza, Larissa, e as meninas, né? As mulheres. É muito interessante essa fala da Alice, porque nós estávamos, por exemplo, discutindo hoje no conselho da faculdade o que fazer com as denúncias de assédio que chegam, né? E essas denúncias, elas não são judicializadas, por exemplo. Mas é como se todos soubessem que acontecesse e, ao mesmo tempo, ninguém pode fazer nada porque não tem um meio judicial. E aí, uma das propostas era assim, não, mas então a gente vai educar os homens. E agora eu fiquei pensando, mas por que a gente tem que educá-los, né? Por que a gente sempre tem que estar fazendo um trabalho que você é vítima e você, ao mesmo tempo, tem que dar conta do agressor, né? Então, e a gente acolhe essas ideias como se fossem, tudo bem, vamos então educá-los, né? É que eles estão fazendo sem saber o que estão fazendo. Mas, na verdade, não é bem assim. Então, é muito importante, eu agradeço muito, inclusive, por essas falas, né? Porque vocês já alcançaram coisas que a gente não alcançou aqui no senso comum e vai trazendo luz, né, para essas questões que a gente vai absorvendo como naturais. Realmente eles não sabem, né? Então a gente vai educá-los, a gente não vai fazer nada, não, só educá-los. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Realmente foi uma fala muito importante, né? Porque lá no início da minha fala, quando eu disse que era importante a gente dialogar, né, com os homens, é nesse sentido que a Alice está falando, né? Não é da gente pegar pelo braço e nós temos esse centro de reabilitação, né? É fazer com que esses homens também se conscientizem que é papel fundamental deles, né, atuar contra a violência doméstica também, né? Em situações simples, às vezes os próprios homens também normalizam, né? Nós mulheres e os homens também normalizam essas situações de violência quando eles percebem que algum amigo, ou irmão, ou pai, né, ele exerce esse poder de dominação sobre suas mães, suas irmãs, suas amigas, né?
e reverberam esse tipo de violência, né? E agem também violentamente, e muitas vezes esses homens se calam, né? Às vezes esse homem tem a vontade de falar, mas não porque ele é o meu parça, né? Não porque ele é o meu pai, não porque ele é meu irmão, não. Eu acredito que essa luta é de todos e todas, né? E de todes. A gente tem cada vez mais a atuar nesses espaços, né? E nós somos um grupo privilegiado, porque eu acredito que a maioria daqui são pessoas acadêmicas, né? Que estão dentro das academias, né? Que estão levando propostas de temas e debates importantíssimos, né? Então, é sim levar para dentro das nossas pesquisas, independente do tema, né, um debate amplo, né, um debate democrático, né, e a participação de todos é muito importante e fundamental nesse sentido. A Larissa caiu? Larissa? Se alguém mais tiver alguma pergunta, pessoal, ou também quiser utilizar o espaço, né, para fazer alguma contribuição, enquanto a Larissa volta, porque ela tem um assunto muito importante, né, que é o nosso próximo ponto. Meninas, eu notei que vocês estão acompanhando o bate-papo, né? Mas tem uma pergunta aqui da... Só um minutinho. Ok. Da Ana Camila, que elas perguntaram assim: meninas, vocês têm algo a falar sobre o caso da modelo Priscila e o delegado? Da Priscila e o delegado? Olha, eu desconheço o caso, mas se a pessoa puder falar para a gente pode debater sobre, né? O que foi que ocorreu. Ladna, se você estiver observando o chat aí, eu escrevi um pequeno comentário aí. Gostaria que você falasse sobre. Ok, Damião. Sobre esse caso da modelo e o delegado, a pessoa pode falar sobre? Para a gente poder ir para o ponto aqui do Damião, que ele trouxe. Analice, quer abrir o... Oi? Quer abrir o áudio e falar um pouco? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Quer dizer, estou. Desculpa. Então, o caso da Priscila é uma modelo que está muito saindo no noticiário esses dias, que o relacionamento deles começou muito rápido. Em um mês de namoro, eles já marcaram um casamento, e aí o casamento deles ia ser, parece que na semana passada, e há 2 semanas atrás ela faleceu. E ele está dizendo que terminou com... Aí tem chamadas, aí tem mensagens no celular dele, ele falando com a ex dele, que também era delegada. Vocês não acompanharam nada? Ah, sim, agora eu estou lembrada. Uma amiga me mandou um link, mas ela mandou recorte só dos fatos, né? Eu não li sobre. E ele estava agredindo ela fisicamente e a matou? Não tem nenhum indício. Foi muito rápido. Sabe aqueles relacionamentos relâmpagos que normalmente acontecem quando é um relacionamento entre uma mulher fragilizada e um homem narcisista? Sim, sim. Pronto. Basicamente daquele jeito. Em um mês eles marcaram o relacionamento, o casamento. Ele estava indo conhecer a família dela no final de semana que aconteceu tudo. No outro final de semana ele ia conhecer a família dela para no outro final de semana casar. Tá entendendo? Eles já estavam morando juntos. E aí, do nada, ele começa a mandar mensagens para essa ex, dizendo que estava preocupado porque tinha terminado com a modelo, com a Priscila, e que tinha medo do que ela poderia fazer com ela, porque tinha armas em casa e tal e tal. No outro dia, ele foi tomar banho. De repente, o medo das armas passou. E aí, ele alega... Ela morreu, né? Ele alega que ela deu 6 tiros nele e depois se matou. E aí ele descarregou, ele baleado por 6 tiros.
descarregou a arma que ela estava segurando e conseguiu sair do apartamento, pedir ajuda, e foi isso. E ficou à beira da morte. Essa situação me lembrou muito, só lembrou, outro caso, eu não vou falar assim sobre, porque realmente eu não acompanhei esse caso, mas ele me lembrou outro, que eu vi o depoimento dela, é a Dora Figueiredo, é uma youtuber, não sei se vocês conhecem. Ela fala sobre feminismo e as experiências dela pessoal, de relacionamentos, né, e tal. E ela deu uma palestra, acho que é no TEDx, tem até um canal no YouTube também. E aí ela vai falar desse relacionamento abusivo dela, né, que ela teve também um relacionamento muito repentino, como ela fala, e que durou pouco também, né, só que ela estava numa situação, dentro desse contexto de violência, né, passando por esses ciclos que a gente já mencionou, e ela estava passando por tudo isso e ela não se deu conta de que estava vivendo um relacionamento abusivo, né? É tanto que depois que ele terminou com ela ainda chorou, ela queria voltar com ele, só que aí ela passou por um processo, um trauma, né? E ela teve que ter acompanhamento com a psicóloga, e foi então que ela, né, teve toda uma compreensão, né, do que ela estava vivendo, né, aquela situação de violência, e ela fala que ele tratava ela de uma forma muito agressiva, a ponto de dizer que até a depressão, que ela estava sofrendo de depressão, até a depressão dela era uma frescura, né, e ela disse que entrava num momento de pânico muito grande, porque ele pegava, ela disse que ele não chegou a bater nela, mas ele pegava muito forte no braço dela, né? E ela tinha crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade dela fazia com que ela ficasse sem ar, né? A ponto de sentir como se fosse, assim, realmente, como se estivesse tendo uma faca transpassada pelo corpo, e segundo o relato dela, né, que é muito forte. E ela foi muito forte também ao falar sobre esse caso, né? E, assim, o que me parece, né, de ter muito parecido é só esses destinos, né, que acontecem. Porque, assim, ninguém embarca num relacionamento com um certificado de garantia. Você pode conhecer a pessoa desde a infância, você pode namorar com a pessoa 10 anos, ser casado durante 20 anos. A gente não conhece o íntimo das pessoas. A gente conhece o que as pessoas mostram pra gente o que elas são, né? Eu estou bem psicóloga falando isso, mas eu não entendo nada sobre isso, mas é o que eu acredito, né? A gente tem um limite desse ser social que nós somos, né? A gente apresenta para as pessoas aquilo que a gente quer que elas vejam, né? Então, não estou julgando aqui relacionamentos repentinos, né? Eu acredito sim no amor, todas as formas de amar, né? De amor. Então, eu acho assim que o primeiro passo, né, para essas vítimas de violência é tentar. Eu sei que é muito difícil, tem muitas pessoas, inclusive aqui, que talvez sofram, né, esse tipo de violência e estejam pensando assim, não, mas eu não estou incluída nessa, né? Então, eu acredito que seja interessante que essas pessoas revejam, né, seus relacionamentos. O que é que essas pessoas, dentro desse relacionamento, o que é que ela está sofrendo? O que é que ela não se sente confortável dentro dessa relação, né? Eu acho que é ver essas questões, e eu não estou dizendo aqui, se você se deparar com a violência física, eu não estou aconselhando romper, a não ser que você queira romper com o seu relacionamento, né? Agora, sim, é importante que você converse com outras pessoas, é importante que você converse principalmente com pessoas de sua confiança, né? Sobre algumas situações. Se você tem esse receio, se você tem esse medo, né, de dar um passo adiante, a partir do momento que você percebe essa violência, né, conversar, ter sim um acompanhamento psicológico, porque a gente precisa, né, e principalmente nesse contexto de pandemia, inclusive tem muitos psicólogos que estão atendendo online, né, tentar entrar em contato, se não puder pagar, procura psicólogos que estão atendendo gratuitamente, né, e tentar de alguma forma, né, sobressair desse relacionamento, porque muitas vezes acontece, como a gente já falou, né, do agressor falar que vai melhorar, né, que vai mudar,
promete, né, mundos e fundos, e no final das contas, você vai ficando sobrecarregado, né? Você vai se vendo numa situação em que você não consegue mais nem se mexer, né, por você mesmo. Então, eu acho que é cada um, sim, né, no âmbito privado, rever, né, tudo que está acontecendo e trazer essas questões para o âmbito público, porque violência doméstica é assunto público e tem que ser tratado com, né, diretamente com os órgãos, né, que tentam aí ajudar as mulheres nesse sentido, as mulheres vítimas de violência. Eu não sei se estou sendo clara ou se eu estou sendo muito genérica no que eu estou falando, mas eu acredito que, de uma forma ou de outra, a gente possa se ajudar, né? Inclusive, o nosso perfil, né, do Coletivo Severinas, a gente começou essa semana, inclusive no domingo, a gente abriu, né, um espaço para pessoas que se sentem na necessidade de vir conversar com a gente, né, de desabafar, de dialogar, para a gente trocar umas ideias, né, e a gente falou durante esse tempo todo sobre violência, mas é importante ressaltar, número 180, liguem para o número 180, converse com uma pessoa próxima de você, né, converse com uma pessoa de sua confiança, procurem espaços, né, de apoio, né, que possam te ajudar nesse sentido. E aí, a partir disso, eu vou dar a palavra para a Larissa, porque ela vai falar muito sobre a atuação do Estado nesse sentido. Está me ouvindo? Sim, estou. Pronto, para a gente ir para o nosso próximo tópico, sobre a atuação do Estado, né? Como é que o Estado atua para combater essa violência contra a mulher, né, e ajudar as vítimas de violência. Pronto. Então, gente, eu comentei um pouco naquela hora, né, sobre a necessidade do Estado ele perceber a necessidade de cada mulher. Esse não tem como haver políticas públicas, né? Ládina, o Damião fez uma pergunta bem interessante. Tu quer responder? Exatamente. Deixa eu abrir aqui o chat. Porque a minha internet também, por incrível que pareça, ficou péssima agora. Eu posso ler para ti, tá certo? Só um momento. Só um minutinho. Pronto, pois lê, por favor. Eu quero só pedir desculpas à Ana Camila, que eu estava chamando ela de Ana Alice. E a Alice é a outra menina que comentou um pouco antes dela. Perdão, Ana Camila. E obrigada pela fala, Alice, logo do início. O Damião falou o seguinte: meninas, eu gosto muito de ouvir sobre isso, mas quando essa violência é praticada pela mulher, ninguém fala, até porque fica feio um homem denunciar isso. Teve um caso desse na minha família, e essa pessoa que sofreu vem sendo motivo de piada. Sim, um comentário muito pertinente, né? É claro, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, né, como a professora mesmo disse, a gente não está falando só do homem, né, agressor, né? A gente não está falando que só as mulheres sofrem esse tipo de violência doméstica, mas a gritante maioria são as mulheres, né, as vítimas, né, são as mulheres, né? Claro que quando ocorre uma situação desse tipo, né, Damião, como você mencionou, é importante, sim, que ele, enquanto vítima, acione, né, também os mecanismos que o ajudem, né, que o dê amparo, né, e que a agressora, no caso, pelo que eu entendi, foi isso, né, que aconteceu nesse caso da sua família, foi uma mulher que agrediu um homem e ele ficou com receio de falar sobre. Isso, Bom, ele depois disse que isso aconteceu, né, tá há pouco disso. Essa pessoa, por a minha família, ser um pouco preconceituosa em relação a isso, entendeu? Uhum. Essa pessoa vem sofrendo, além dos vizinhos, né, principalmente da família. Sim. Assim, o que eu vejo muito é que o machismo, ele tá tão enraizado na gente, né, que um homem
né, chega a uma situação de ser vítima de violência e capaz de não, de ter vergonha, né, de denunciar a sua agressora, né, isso mostra o quanto o machismo está enraizado na nossa sociedade, né, e é preciso, sobretudo, principalmente, por isso que eu falo muito da gente debater e trazer os homens para esse debate, né, é que quando você está numa situação de vulnerabilidade, né, por exemplo, se você foi agredido por outro homem, né, você vai até uma delegacia fazer a denúncia, né, se você, claro, se você se sentir à vontade de fazer isso. Eu acredito que da mesma forma, por mais que ele tenha sido agredido, né, por uma mulher, o homem deve sim, né, ir atrás dos seus direitos. Agora, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, é um assunto que mexe. Eu sempre, quando eu estou debatendo sobre esse assunto, com amigos mesmo e parentes, né? Sempre quando a gente fala da Lei Maria da Penha, tem algum homem para falar, né? Mas essa lei também, né, abrange homens vítimas de violência, sim, com certeza. Mas é importante a gente perceber como esse assunto, né, ele traz à tona também, né, esse questionamento do homem, né? Mas eu vejo mais nesse sentido, né? Como a nossa sociedade ela está submersa, né, nesse pensamento machista. Eu não sei se a Larissa já entrou, mas a Alice está online. A Alice, gente, que já fez o comentário, também é do nosso coletivo, né? E eu queria saber o que é que a Alice também poderia contribuir com a pergunta do Damião, né? Com o comentário do Damião. Pronto. Nesse sentido, é muito interessante, Daniel, inclusive a forma como você colocou, né, comentário. Porque quando a gente fala muito sobre isso, essa violência sofrida pelos homens, justamente porque é um número mínimo, um número pequeno comparado às mulheres. E outra coisa, vocês homens estão sofrendo violência, vocês têm que falar, vocês têm que lutar pelos direitos de vocês, vocês têm que denunciar. Então, sempre que a gente fala que a gente fala sobre violência, aparece um homem falando isso, né? Mas vocês têm que tomar posse, digamos assim, da de vocês, dessa causa de vocês. E é isso mesmo, como a Laje falou, essa masculinidade construída, né, socialmente, também, impede de que ele faça uma denúncia. Como esse homem, ele recebeu a apoio da família, que não aconteça o que aconteceu no caso dele ser ridicularizado. É muito importante que a gente discuta sobre isso, mas é muito importante que vocês, homens, falem sobre isso com os seus amigos, com as suas famílias, né? E que não exatamente acrescentem mais uma pauta na nossa luta. Ladina, tem outra pergunta super interessante da Suzana. Ela comentou, poderiam comentar um pouco sobre a famosa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Essa é uma frase bem antiga, né, que a gente sempre, os mais velhos ainda usam. Nós, adolescentes, né, jovens, ainda usamos. Mas essa frase, ela já não condiz mais com a realidade, né? Nós temos, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente poderia pensar, em primeiro lugar, em um primeiro momento, que a gente não poderia meter a colher, se intrometer, porque seria, inclusive, perigoso para a gente. Mas hoje a gente sabe que já existem recursos, canais, meios, né, de denúncias anônimas, onde a gente não precisa se colocar em risco, onde o agressor não precisa necessariamente identificar quem fez a denúncia, e a gente deve sim usar esses recursos. Afinal, nem sempre a vítima vai conseguir pedir uma ajuda a gente, né? Então, é muito nesse sentido. A gente deve meter a colher sim, e o agressor não precisa ficar sabendo que a gente meteu a colher. Pessoal, a conversa está muito proveitosa, está maravilhoso, mas eu gostaria de atentar para vocês sobre o tempo. Vocês ainda têm uns 3 a 4 minutinhos, 21h30 a gente encerra, tá certo? Ok. A Larissa está me falando aqui que ela conseguiu entrar, mas ninguém está escutando o áudio dela. Então, assim, como o tempo já está bastante avançado, infelizmente a gente não conseguiu trazer aqui todos os pontos, né, que a gente queria abordar.
Mas eu quero dizer já em nome do coletivo que eu estou muito grata, né, por esse momento, por essa partilha. E é muito importante que a gente continue, né, esse debate fora das redes sociais também, né, e fora da academia. Porque eu acho que para a gente fazer alguma melhoria, né, na sociedade, a gente precisa, além das palavras, né, além da compreensão, dessa compreensão mais teórica, a gente precisa, sim, atuar, né, nas demais esferas da sociedade. Então, atuar de forma simples, começando dentro do nosso lar, já é uma boa forma, né, da gente contribuir com o feminismo, né, e sim, a participação dos homens é muito bem-vinda nesse sentido. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu total agradecimento, né, pelo convite e essa participação muito enriquecedora. E como a Larissa não está conseguindo entrar, eu vou pedir para a Alice também, né, falar um pouquinho para a gente encerrar a nossa participação. Ládina, deixa eu só fazer um comentário antes da fala Pois da Alice, não, por gentileza. Pode ser? É só uma sugestão de encaminhamento. Eu acho que essa fala que a Larissa ia fazer sobre o papel do Estado, né, no combate a essa violência é muito, muito, muito essencial. E aí, como ela não está conseguindo se conectar, eu queria pedir para que vocês pedissem para ela gravar um áudio e mandar para o grupo, mandar para o pessoal da organização e mandar para o grupo, pode ser? Porque eu não vou me estender até por conta, para não tomar o tempo de vocês, mas, por exemplo, esses dias eu precisei fazer uma denúncia porque eu percebi uma relação de abuso e de agressão com outra pessoa, com uma outra mulher, e aí eu percebi que o 180, por exemplo, ele não age de imediato, né? Ele acolhe a denúncia, ele conversa, ele orienta, mas aí, por exemplo, numa situação de imediato, você precisa procurar outros canais que resolvam de imediato. E eu acho que a fala dela ia esclarecer muito a respeito disso. Você pode pedir para ela, e aí ela encaminha para a organização, para a gente ouvir a fala dela. Era só isso mesmo. Sim. Obrigada e parabéns, viu? Obrigada, boa noite para você, Alice. Pronto, pode deixar, Laís, que a gente articula assim esse áudio e os artigos também, algum conteúdo escrito que a Larissa com certeza tem, que a gente tem, na verdade, não está certo, a gente compartilha com vocês. Eu também quero agradecer em nome do coletivo, eu não ia falar, né, mas nesses momentos acredito que a gente precisa estar junto, né, e precisa colaborar. Enfim, nesses últimos dias a gente teve um momento de tensão, digamos assim, nos assédios aqui de Quixadá, né, com aquela página criada no Instagram. Eu acredito que foi um momento muito importante para que a gente acordasse para muitas coisas que a gente já sabia, na verdade, mas que estavam abafadas, digamos assim. Os assédios nas escolas é uma coisa muito importante, um debate que a gente precisa inserir, principalmente nas universidades, né, onde a gente está se formando professores. E sobre isso, eu queria destacar que ainda é muito falho, né, a questão de denúncias nas escolas, nos ambientes escolares. Nós, professoras, que estamos em contato direto com nossas alunas, nós não temos um suporte de denúncia, né, as direções, elas sempre, na maioria das vezes, elas protegem os assediadores. Então, as vítimas, nós professoras e as nossas alunas, não têm realmente recursos, né, para fazer essas denúncias. Mas eu acredito que esse momento, né, foi um momento muito importante. E eu queria destacar apenas que, para a gente pensar, né, como foi que a sociedade quixadaense reagiu a essas denúncias, né, que foram denúncias gravíssimas. E eu ouvi muitos comentários de uma galera, assim, pensando, a galera jovem, questionando a seguinte coisa. Será que é verdade? Mas não é exagero? Mas pessoa tal, né? Uma pessoa tão, aparentemente, tão culta, né? Uma pessoa tão inteligente, né? Então, por que em situações tão graves, a gente fica muitas vezes mais abismado, indignado do relato em si do que da própria violência, né? Questionando isso. Então, para a gente rever mesmo nossos posicionamentos de questionar a vítima,
enquanto a gente deveria estar questionando os nossos agressores. Deixar claro que o coletivo feminista Severino está aberto a qualquer diálogo. Nossa página é aberta, a gente quer comunicar o máximo possível. Nós atuávamos muito no CECLESC, mas por N motivos a gente está atuando muito mais nas escolas agora, de forma com outros projetos, na verdade, né, individuais, em parcerias, mas a nossa página está lá e qualquer convite a gente está à disposição. Muito obrigada. Mais alguma fala, Lagna? Não, no mais é agradecer, né? E como a Alice bem falou, sobre essa questão das denúncias, né, das escolas que ocorreram em Quixadá, e que muitas vezes, né, os depoimentos, né, das vítimas, né, elas são questionados, né? Com relação ao agressor, não há esse questionamento, né? Mas com relação à vítima, né, o que foi que ela fez? Né? É uma frase muito corriqueira, né? Não, o que foi que ela fez, né, para ter sofrido assédio sexual, por exemplo, né? Que para mim é um tipo de violência, né? Então, a gente tentar rever esses nossos pensamentos também, né? A gente acaba que julga a vítima, né, por um crime que não é culpa dela, né? E também fazer com que os homens, né, repensem essas atitudes, esses pensamentos. E, inclusive, também houve uma grande repercussão sobre o aplicativo da Magazine Luiza. Não sei se vocês acompanharam na página da Ionara Damasceno. O arroba dela é Lola Pomps. Ela é aluna de design, né, da UFC, de Quixadá, em que ela vai criticar essa falsa empatia, né, que as empresas utilizam para se apropriar do movimento feminista, né, para ajudar as vítimas de violência doméstica. E aí ela faz uma crítica, não à iniciativa da empresa, né, de participar dessa campanha contra a violência, mas da burocracia em que o aplicativo se encontrava, isso dificultava muito as vítimas de violência de fazer a denúncia, porque na propaganda, né, dizia assim, se você está sofrendo vítima de violência, moça, clique aqui, né, e dava a entender que essa vítima ia ser direcionada, né, a uma área restrita, né, e que alguém ia redirecionar, né, a denúncia dela para os órgãos responsáveis. Só que acabava que o aplicativo direcionava a vítima para a descagem do próprio celular. Ou seja, essa vítima ia ter que fazer uma ligação, ia ter que falar em voz alta do lado do agressor, né? Então, ela criticou muito essa burocracia, porque a vítima tinha que passar por 6 etapas até chegar no número 180, o que seria muito mais fácil a campanha só colocar o número à disposição, né, nas redes sociais, enfim. E aí, a Magazine Luiza ficou sabendo, né, dessa repercussão, e a Ionara Damasceno, ela foi chamada para uma reunião, e aí olha que coisa boa, né? Ela foi chamada para uma reunião e ela, como design, deu algumas dicas à Magazine Luiza de como melhorar, né, a funcionalidade do aplicativo. E eu estava conversando com ela hoje aqui, e ela disse que agora sim, lá no botão, né, de denúncia do aplicativo da Magalu, tem embaixo logo o número, né, ligue 180, e quando você clica, né, é como se você estivesse fazendo a compra de livros, aí tem até lá os desenhos dos livros, né, a imagem dos livros, e ao lado, como se fosse a sinopse do livro, né, o resumo do livro, só que era explicando como é que ela deveria proceder. E aí essa pessoa agora sim é encaminhada a um órgão, né, público de segurança que vai fazer com que vai dar toda uma orientação, né, para essa vítima. Então, foi uma coisa positiva, né, toda essa repercussão, e eu acho que o feminismo e as empresas de grande visibilidade, elas têm sim que atuar nesse sentido, por mais que tenha por trás daquilo tudo, né, o jogo de marketing, né, que a gente também não é inocente de acreditar que não tenha, né, mas enfim, foi algo positivo, né, que é uma luta, sim, e diariamente a gente vem lutando para que coisas melhores aconteçam a nosso favor. Então,
Só para deixar também vocês com vontade de participar, a gente até já combinou com a Ionara uma live, né, que vai acontecer com o nosso coletivo, só que a gente ainda não tem data marcada. E aí eu vou, quando a gente decidir, né, essa data, que eu acredito que ainda vai ser esse mês, a gente vai lançar o convite para vocês para a gente participar, porque é um debate muito interessante. E no mais, desculpa aí a demora, né, o tempo, e agradecer. Muito obrigada por tudo. Palmas para as meninas. Bravo, bravo! Muito obrigada, meninas, pelo debate. Obrigada mesmo. Ficaram algumas perguntas, algumas dúvidas, mas como já está bem cedido, né? Depois a gente manda para vocês e como a participante falou, pode ser gravado um vídeo, mandado no grupo, como for melhor para vocês, tá certo? Passo a palavra para Jamile. Mais uma vez agradeço muito por terem aceitado o convite, tá? Também agradeço as Severinas. Eu coloco esse vídeo junto com esse aqui, a gente monta tudo e coloca lá disponível na página do evento, tá bom? Muito obrigada, Ládina, Larissa, Alice. Não só essas Severinas, mas todas as outras que vieram desde o começo, né? Obrigada. Obrigada também. Tchau, pessoal. Oi a todas e a todos, tudo bom? Eu me chamo Larissa Caetano, né? Sou integrante do coletivo Feministas Severinas, né? Sou graduanda no curso de licenciatura em História da FECLESC, né? O campus da UES, em Quixadá. E como vocês puderam perceber, eu tive um pequeno problema, né, de conexão com a internet, então eu não consegui participar totalmente da videoconferência e também não consegui falar para vocês, né, a pauta assim, principal que eu ia focar naquela noite, né? Então eu vou agradecer o convite, né, do Bioexpresso por ter me convidado novamente para gravar esse vídeo, né? Ter dado a oportunidade, na verdade, de gravar para, enfim, a gente não perder uma discussão, né? Que eu acho tão necessária. Então, gente, como vocês puderam perceber, né, no vídeo, a gente falou um pouco sobre o porquê do aumento, né, da violência contra a mulher, da violência doméstica, né, que é a pauta principal do evento esse ano, durante essa crise de pandemia, né? E a gente falou que a mulher nesse período ela está mais propensa a sofrer essa violências, né, no seu lar por conta, né, de uma vigilância maior que esse companheiro, né, dela, que esse opressor, ele vai estar tendo a oportunidade de realizar, né, por estarem assim presos nesse ambiente, né, no ambiente do lar. E aí a gente comentou um pouco também desse equívoco de achar que o lar ele é um lugar totalmente privado, né, e por isso, né, por ser privado, ele é um problema da família, né, então se acontece alguma violência, é problema pessoal da família, daquela mulher, né, ou daquele agressor, daquele homem, não é um problema da comunidade, né, então não é um problema que o governo, assim, que o Estado possa estar se metendo, né? E esse equívoco faz justamente a gente ter esse tipo de pensamento e ter ações como, por exemplo,
reportar agressões, né, e não realizar uma denúncia, né, para aquela mulher. E mesmo que a gente bata muito nisso, né, de que a gente tem que se meter muito nessa tecla, a gente ainda tem muito receio, né, de se fazer uma denúncia por outra pessoa, né, e tudo mais. E aí a gente tem que começar a pensar também se a comunidade ela faz isso, né, e consequentemente ela não vai cobrar uma posição, né, tão forte assim do Estado, né? Então ela não vai tá cobrando projetos de governo voltado para aquela mulher, né? E isso faz com que o Estado ele se obtenha, né? Então nós vivemos em um sistema opressor, né? Um sistema patriarcal. Então, se não tem uma pressão, né, da população, uma pressão séria sobre isso, o bem-estar dessa mulher, né, de nós mulheres, seja negra, né, branca, enfim, não vai ser uma prioridade, né, de projetos do governo. Então aí a gente começa a pensar, né, como a gente faz. E aí, como eu falei, e aí tem uma frase muito bacana da de Jamila Ribeiro, que ela fala que leis não mudam cultura, né? E ela fala que por isso a necessidade de um debate, de reflexões, né, sobre projetos, né, que façam com que uma diferença aconteça, né? Como é que essa diferença ela acontece, né? Entendendo que existe diferentes tipos de realidade, né? Então, enquanto o impacto de uma violência doméstica de uma mulher negra e pobre é de um modo, né, de uma porcentagem, de uma mulher branca, né, assim, rica é outra, né? E aí a gente começar a pensar em projetos de base, né? Então, por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é um exemplo, né, em todo o mundo sobre projetos de combate à violência contra a mulher. Porém, mesmo assim, o nosso país a gente está em quinto lugar no ranking, né, de violência contra a mulher. E aí, isso se faz porque nós não trabalhamos a base, né? Nós temos a lei está em prática, porém nós não tivemos debate sobre isso, né? Então a população mesmo não consegue entender a necessidade e importância dessa lei, né? E como eu falo de base, porque o feminicídio, né, o machismo, ele tem que estar em debate em todas as áreas, né? O racismo, e tem que estar empregado em todos os tipos de assistência, né? Seja a saúde, seja a segurança, né? Seja a educação. Isso é um trabalho de base, quando a gente coloca um assunto como prioridade em todas as instâncias, né? Então tá lá a lei solta, mas nós temos, por exemplo, policiais que vão atender, por exemplo, uma denúncia de alguma mulher que ele mesmo não sabe lidar com aquilo, então acaba sendo rude com aquela mulher, né? E isso faz com que aquela vítima não se sinta parada, né? E aí ela acaba, poxa, se eu me sinto segura nem com as pessoas que eu deveria sentir, né? Como é que eu vou denunciar,
né? Então não vai ter jeito. E esse tipo de pensamento, ele é mais frequente, né? Principalmente em mulheres pobres, que realmente com quem tem que contar é a polícia. E a gente já sabe o histórico, né, policial em questão de atendimentos à população pobre. Então, se a gente não tem, por exemplo, esse tipo de reflexão, né, sobre esses profissionais que vão atender essas mulheres, né, que nós mesmos, né, que estamos em convívio com essas mulheres, a lei ela vai existir, ela faz uma diferença, porém, como podemos perceber, não é uma diferença tão eficaz, né? E justamente porque nenhuma lei sozinha ela vai fazer uma grande diferença, né? Assim, se não tem, como eu falei, esses debates, né? E aí, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, a gente está focando muito na área, né, da saúde, né, obviamente. Mas aí eu faço uma reflexão, né, de que nós mulheres, principalmente essas mulheres que estão vivendo em momento de esse aumento de violência, ou esse início, né, de violência também, porque muitas mulheres já sofreram violência, estão sofrendo muito mais, e quem não sofria, por exemplo, uma violência física, né, iniciou nesse período, né? Então aí, pra gente começar a pensar que a violência, ela tem que ser pensada além da saúde, né? Ela tem que ser, a discussão tem que ser partida de uma visão econômica, de uma visão social, de uma visão educacional dessa mulher e da sua família, né? Quando isso não acontece, quando o Estado ele não consegue pensar sequer nessas diversidades, né, em projetos voltados para cada tipo de diversidade, não há uma proteção, né, por esse Estado. É até o título do tópico, quando eu estava conversando com a Ladne, né, a gente colocou falando em tópico, e aí eu coloquei esse tópico assim, formas de proteger, né, o Estado pune, o Estado protege ou pune, né, justamente porque quando não há uma proteção do Estado, há uma punição. Não existe meu termo aí, tá? Quando não existe meios, né, projetos voltados para aquela população, para aquele grupo, automaticamente você está punindo esse grupo, né? Você está punindo aquela mulher, você está punindo aquela família. E aí, a gente pesquisando, né, sobre formas de denúncia atualmente, porque assim, se a situação do país ela mudou, né? Então as formas de ajuda, né, de auxílio do Estado também eram para ter mudado, né? E aí a gente encontrou até de uma promotora, se eu não me engano, de um grupo chamado Justiça de Saia, e ela falando dos boletins eletrônicos de ocorrência. Que esses boletins eletrônicos, eles eram para estar sendo disponibilizados pelo site de segurança de cada estado, né? E eu pensei, nossa, interessante. Entrei no site do estado, né, do Ceará, não olhei em outro estado, né, só olhei no estado do Ceará, e aí vou explicar para vocês como é que a gente faz, né, para acessar esses boletins. Você coloca Secretaria de Segurança do Ceará, né? Só isso mesmo. E aí você vai clicar, né, na SSPDS, que é a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Vai aparecer lá o nome completo. Você clica e aí você clica em Serviços. Quando você clicar em Serviços, vai aparecer boletins eletrônicos de ocorrência. Você clica nesse boletim eletrônico de ocorrência. E aí vai aparecer 3 opções, né? Para você realizar o boletim, para você
se eu não me engano, é para você receber algum resultado, né, de algum boletim e tudo mais, e para você tirar uma segunda via desse boletim. Se eu não me engano, essas 3 opções. E aí você vai clicar em criar um boletim, né? Eu cliquei, eu fui até onde eu consegui ir, né? Então, quando eu cliquei lá em criar um boletim, apareceu de vários tipos de violência, né? Tinha lá a violência e tinha a descrição dessa violência, né, embaixo. E aí tinha muitas. Tinha violência contra o idoso, contra os animais, tinha violência contra o consumidor, tinha vários tipos. Porém, não tinha de violência contra a mulher. Ou então, algo que com algum outro título, enfim, mas que a descrição lá embaixo fosse violência, né, contra a mulher. Não tinha. E aí, como eu acabei lendo todos, o único mais próximo, assim, né, que pelo menos eu achei que uma mulher poderia clicar seria em ameaças, né? Tinha lá e tal, ameaça contra a sua integridade, contra a sua saúde, tudo mais, enfim. Mas mesmo assim não é, né, a ocorrência correta. A gente também pensa que é uma forma de causar dúvidas nessa mulher, né? Primeiro que você se auto-reconhecer passando por uma violência doméstica, qualquer tipo de violência, é um processo muito delicado, né, e longo. Né? Então, quando isso acontece, vamos ver se a mulher ela souber esses boletins eletrônicos e ela vai denunciar. Se ela chegar nesses boletins, ela vai ter uma dúvida enorme que vai acabar, na maioria dos casos, fazendo com que ela desista, então em todos os casos, né? Porque ela vai procurar lá por violência contra a mulher e não vai ter, né? Agressões físicas aí também não vai ter, né? Então, e não vai ter, por exemplo, ela não vai ter o tempo e tal, e a calma que eu tive de ler todos os tipos de violência e a descrição dessa violência, né? Porque, como eu falei, ela vai estar sendo vigiada de uma forma mais intensa, bem mais intensa nesse período, né? Então, como a gente comentou, né, na noite da videoconferência, antes os tipos de controle, né, eram nas roupas, eram no modo de falar, né, eram também nos serviços domésticos, né, mas nesse período de quarentena vai ser muito mais, né, nesses serviços domésticos e também nesse controle, né, de uso de celular, de redes sociais, tudo mais. Então isso tudo dificulta uma denúncia, né? E aí quando a gente fala de violência contra a mulher e a gente fala de denúncia, a necessidade da denúncia, eu também penso que a gente tem que pensar que para essa mulher denunciar, na maioria das vezes ela vai ter que mudar de endereço, ou seja, ela vai precisar, né, alugar uma casa e tudo mais, porque muitos dependem financeiramente, né, do companheiro. E aí também a gente também está falando de trabalho, a gente sabe a realidade, né, do nosso país em relação a isso. Então tudo isso, todos esses fatores e muito mais faz com que as denúncias elas fiquem mais intensas, né? E aí, gente, é importante, né, que a gente entenda que quando a gente vai debater, quando a gente vai lutar contra algum tipo de violência, a gente tem que cobrar, né, de uma forma muito severa do Estado, né, e de quem administra nossos governos, porque a assistência maior vem deles, né, a assistência maior vem do Estado. Então, quando isso não acontece, não há como a gente ter um avanço ou uma melhora em relação, né, a esses tipos de violência, né?
Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né? E qualquer dúvida, né? Qualquer coisa que ficou mal explicado, qualquer coisa do tipo, vocês podem mandar mensagem para a página do Instagram do coletivo, né? Que é Coletivo Feminista Severinas. Acredito que seja a única página com esse nome. E aí, vocês podem mandar mensagem e tudo mais, que a gente responde, tá bom? Todo dia da semana temos Severinas na responsável pela página, né? Pra ficar alimentando a página e responder, né? E então, qualquer dúvida, eu espero que vocês procurem a gente, né? E obrigado pelo espaço, obrigado por vocês terem ouvido até aqui, tá bom? Tchau!